texto sagrado. No entanto, hoje nós vamos focalizar na família do diácono. Então nós veremos o que a Bíblia diz sobre a esposa do diácono, como é que deve ser essa mulher, e também como é que deve ser a própria família do diácono. Então na semana passada nós lemos os versículos 8, 9 e 10, vimos aqui as primeiras qualificações. Vamos ler o texto só para os irmãos recordar. Diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Nós vimos esses 3 versículos na semana passada. Vimos basicamente eles divididos em 2 partes. O versículo 8 falando desses requisitos pessoais, e o 9 e o 10 falando dos requisitos de vida cristã, e o versículo 10 também falando o fato de que eles precisavam ser testados pela igreja antes de exercerem o diaconato. Hoje nós vamos olhar, irmãos, o versículo 11, e aqui de imediato nós temos uma questão que precisa ser explicada. Versículo 11, a primeira frase diz: da mesma sorte quanto às mulheres. Então, de imediato é necessário explicar isso aqui antes da gente ir para a exposição do texto propriamente, porque há entre algumas pessoas que estudam as Escrituras que dizem que esse texto se refere a diaconisas e não à esposa do diácono. Então tem essa discussão, se aqui se refere à esposa do diácono ou se refere à diaconisa. Entenda-se que diaconisa como um ofício semelhante ou igual ao do diácono. Então a gente precisa de imediato explicar o que significa aqui essa palavra mulher, para a gente poder continuar a exposição do texto com coerência. Irmãos, a palavra que aqui é traduzida como mulher, ela pode ser tanto traduzida como mulher como esposa. Então a palavra aqui é a palavra guiné no Novo Testamento, no idioma que o Novo Testamento foi escrito, de onde vem a palavra ginecologista, é a palavra mulher. E isso aqui pode ser tanto traduzido como esposa como mulher. Então a questão é: qual é a melhor tradução? Mulher ou esposa? E eu creio que o contexto ajuda a gente. No versículo 12, nós temos novamente a palavra guiné, ou a palavra mulher, sendo empregada no sentido de esposa. O diácono seja marido de uma só mulher. Inclusive algumas versões já têm traduzido esse versículo por esposa. Se você olhar no versículo 2, também diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Novamente, é a mesma palavra, a palavra guiné, sendo traduzida, tendo a conotação de esposa. Então, o próprio contexto parece favorecer a ideia de que ele está falando de esposas. Toda vez que você tem uma palavra dentro de um versículo que está meio confuso o sentido dela, você olha as passagens que estão ao lado para ver se essas passagens lançam luz. Isso é um princípio simples de interpretação bíblica. Então, como o contexto aqui favorece a questão da esposa, é comum a gente querer fazer esse tipo de leitura. E a própria leitura natural do texto, vocês vão ver que ele está falando do diácono. Ele fala do diácono, depois ele fala da esposa do diácono, e depois no versículo 12 ele volta para o diácono novamente. Então não teria sentido ele falar de diáconos, de diaconisas e depois de diáconos de novo. É tudo parte de uma argumentação só, e é por isso que nós estamos mantendo essa interpretação, que é uma interpretação dentro de uma leitura natural do texto. Irmãs, queria falar especialmente a vocês. Embora essas qualificações que são apresentadas aqui dizem respeito à esposa do diácono, as Escrituras requerem esse tipo de caráter de todas vocês. Então não é para você estar lendo esse versículo pensando: ainda bem que eu não sou esposa de diácono, escapei.
Nada disso. Na verdade, o texto sagrado, nós vamos ver aqui daqui a pouco algumas passagens em que o tipo de caráter que é exigido da esposa do diácono é exigido de toda mulher cristã. Então, toda mulher cristã deve desejar ser como esse texto aqui está dizendo, porque as Sagradas Escrituras exigem esse caráter cristão de toda mulher cristã que está sendo edificada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No entanto, aqui na nossa passagem, o apóstolo Paulo faz uma aplicação pessoal à esposa do diácono. Mas vamos lá ao texto então, vamos ler o versículo 11 e a gente vai fazer como fizemos semana passada, vamos parando em cada um dos atributos aqui mencionados por Paulo e tentando explicá-los. Então no versículo 11 ele diz o seguinte: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Então a primeira exigência: sejam respeitáveis. O que isso significa? Significa alguém de um caráter venerável, significa uma mulher de uma postura honrosa, significa um tipo de irmã que naturalmente ela inspira nos outros esse sentimento de honra. Respeitável é uma pessoa de dignidade, de grandiosidade de caráter, é alguém que inspira respeito, tanto por conta da sua linguagem, da sua vestimenta, das suas palavras, do seu comportamento. Isso transmite para as pessoas aquela sensação de que eles estão diante de uma pessoa de muita honra. Essa mesma palavra aqui, ela é usada para falar do diácono, e ela também é usada para falar do próprio pastor, e é exigido também da mulher cristã, e especificamente da pessoa da esposa do diácono. Irmãos, eu creio que esse atributo aqui, ele é da mais absoluta relevância e atualidade, porque nós estamos vivendo numa época de uma espécie de uma vulgarização do comportamento das mulheres. Nós estamos vivendo isso. Em tempos mais antigos, e olha que não tão antigos assim, era comum os homens, e eu falo aqui de homens incrédulos, homens não convertidos, eles evitarem falar palavrão perto de mulher, evitar piada de duplo sentido perto de mulher, porque na mentalidade masculina sempre repousou aquela ideia de que a mulher ela deve ser respeitada. A mulher ela impõe por si mesma uma certa dignidade. Então os rapazes, por mais mundanos e imorais que fossem, quando eles estavam diante de uma mulher, eles procuravam ter um comportamento à altura da dignidade dela. Mas isso acabou hoje, isso acabou. Hoje não se honra mais a mulher como sendo uma pessoa do universo distinto do universo masculino. Na verdade está tudo igualado. Nós estamos vivendo num momento em que as próprias mulheres estão falando palavrões na frente dos homens. As coisas estão muito invertidas. Às vezes são os homens que ficam constrangidos com a quantidade de palavrões e imoralidade que estão nos lábios das próprias moças. Piadas imorais, mulheres que estão mexendo com os homens na rua, isso que era uma coisa tipicamente de comportamento machista, hoje está sendo invertido, porque as mulheres perderam esse senso de honra, de dignidade, de recato. Hoje, quando um pai chega para uma filha adolescente e diz assim: minha filha, se comporte, tenha modos, é como se ele estivesse falando outro idioma, é como se ele estivesse falando uma coisa que não existe, é como se ele estivesse comunicando uma ideia inexistente. Mas as mulheres cristãs, meus irmãos, elas não podem perder isso. As mulheres cristãs devem ter modos, elas devem ter recato, elas devem ter senso de decência. Elas precisam, com a sua própria presença, sem dizer uma palavra, impor às pessoas esse tipo de comportamento respeitoso, inspirar isso nas pessoas. Todas as mulheres cristãs devem desejar isso, mas com especialidade a esposa do diácono, por conta da posição que ela ocupa diante de Deus e diante da igreja de Deus. Mas vamos continuar. Vamos lá, então ele diz que as mulheres, que elas sejam respeitáveis,
Segunda característica diz: não maldizentes. A palavra aqui, não maldizentes, no idioma que o Novo Testamento foi escrito, é uma palavra só. É que elas não sejam diabólicas. Diabólicas. A mulher cristã não pode ser diabólica. A palavra diabolos, que é a palavra do Novo Testamento, é a palavra acusador. Então a mulher diabólica é aquela mulher que vive acusando os outros. Você já viu uma pessoa assim, que vive acusando todo mundo? Acusa o irmão, acusa a irmã, acusa a liderança da igreja, acusa o pastor, vive vendo os defeitos de todo mundo, falando mal de todo mundo, atacando sem parar. Então o texto está dizendo que se há um homem na igreja, por mais santo que ele seja e consagrado a Deus, se ele é casado com uma diaba, ele não pode ser diácono. Não pode. Infelizmente. Então veja a semelhança da palavra, irmãos. É como se ele estivesse dizendo: irmãs, não sejam diabólicas, não sejam como pessoas participantes do caráter do diabo, esse caráter acusador, que está sempre jogando na cara dos outros os defeitos, que não deixa passar nada, que sempre tem aquela linha muito fina para cortar o comportamento dos outros. Isso é um comportamento diabólico. Meus irmãos, eu sei que há na mulher, naturalmente, parece que foi uma coisa que Deus deu a elas, aquele senso de justiça muito forte. Mulher tem isso, esse senso de justiça, de correção. Os homens do outro lado parece que são meio indulgentes assim. Os homens, não, olha, vamos deixar para depois, não é bem assim, tal, né? Vamos ver o outro lado da questão, vamos esperar um pouco mais, talvez não foi essa a intenção. Então as mulheres, elas têm um senso de justiça muito mais elevado. O que o texto aqui está trazendo de advertência é que a mulher cristã, ela tem que tomar cuidado para que esse senso de justiça apurado que Deus deu para ela não se descambar em um tipo de comportamento de acusação, em que fica sempre dizendo aos outros: olha, onde é que já se viu isso? Como é que você faz esse tipo de coisa? Isso, irmãos, pode ser piorado. Isso pode ser uma janela em que o inimigo entra na sua vida. Isso pode ser inclusive até destruidor, ao ponto de você continuar nesse caminho e se tornar uma pessoa difamadora, gente que inventa coisas. Isso não pode acontecer com a mulher cristã. Isso não pode acontecer com mulher cristã alguma, mas Paulo diz que de modo especial não pode acontecer com a esposa do diácono, porque isso o desqualifica. Então, se tem um homem santo de Deus, um servo dedicado, e ele é casado com uma pessoa desse tipo, ele infelizmente terá de pedir a destituição, solicitar a destituição da sua posição. Irmãs, se você olhando para o seu coração, você percebe que você tem esse tipo de tendência à acusação, a ser uma pessoa extremamente agressiva, fina nas suas palavras, tome cuidado com isso. Confesse ao Senhor, abandone, procure ser mais serena, procure ser mais perdoadora, procure ser mais paciente, porque esse tipo de comportamento é exigido de toda mulher cristã. Pois bem, vamos continuar, vamos lá. Então ele disse que elas sejam respeitáveis, não maldizentes. A próxima palavra é temperantes. A palavra temperante significa livre de excessos. Essa palavra era usada para pessoas que se embriagavam. Então ele está dizendo que a mulher do diácono não pode ser cachaceira, não pode ser uma pessoa que enfia a cara na manguaça. Só que essa palavra aqui, ela é uma palavra ampla, ela não é uma palavra que tem que ser lida apenas em termos de consumo de bebida alcoólica. Essa palavra, ela traz a conotação de alguém que é vigilante, que é sóbrio e que é sensato. Em outras palavras, é alguém que não se entrega a excessos, uma pessoa que não é dada a excessos. Então nós poderíamos dizer assim, que há certas mulheres que não se entregam ao excesso na bebida alcoólica,
mas se entregam ao excesso em outras questões. Há mulheres que se entregam, por exemplo, ao excesso no luxo. São gastadeiras, estouram dinheiro, queimam dinheiro com um monte de coisa supérflua, que não é equilibrada, que não tem moderação. Tem outras que se entregam em excessos na alimentação, que não resiste a um rodízio, né? Não resiste a comida por quilo, esse tipo de coisa. Outras que se entregam a excesso no próprio relacionamento do lar, aquela coisa da limpeza, de coisas pequenininhas. O marido chegou, colocou o paletó em cima colocou o paletó numa cadeira, já é um motivo para uma briga, né? O menino sujou uma coisa e tal. Mulheres que se entregam a excessos no que se refere à ira, sempre irritada. Então a Bíblia diz, a mulher cristã, ela não pode ter esse tipo de comportamento. Isso é desequilíbrio, isso é falta de sobriedade, isso é falta de sensatez. E as Sagradas Escrituras requer que a mulher cristã tenha um comportamento sóbrio, que ela não haja como se ela estivesse debaixo do efeito do vinho, indo a excessos, indo longe demais, passando dos limites daquilo que é comum. Então Deus exige isso de todas as mulheres, com especialidade da mulher do diácono. Vamos para a próxima característica. Ele diz então, não maldizentes, temperantes, e ele termina dizendo, fiéis em tudo. A palavra fiéis em tudo significa alguém que é digno de confiança. A mulher, ela é digna de confiança em qualquer área. Em outras palavras, você entrega algo para ela fazer, você pode descansar que vai ser bem feito e no tempo correto e do jeito correto. Ela é digna de confiança na igreja. Ela assume os seus compromissos com Deus e com o povo de Deus, e ela é responsável no cumprimento deles. Ela desempenha fora da igreja também as suas tarefas com responsabilidade. Mas ela é fiel também, não só pelo que ela faz, mas ela é fiel também no sentido de que ela sabe honrar a confidencialidade. Ela é uma pessoa que é capaz de ouvir um segredo e guardar o segredo consigo mesmo, sem descobrir o segredo e expor às pessoas. É como diz a mulher virtuosa de Provérbios 31, o seu marido confia nela. O marido confia nela, a igreja confia nela e simplesmente confia porque ela é digna, ela é fiel em tudo. Esse é o perfil da mulher cristã, especialmente da esposa do diácono. Mas, irmãos, eu queria conduzir vocês para uma outra passagem. Você for um pouquinho mais à frente, para Tito capítulo 2, que essa passagem ela complementa um pouco do que eu estou tentando comunicar com vocês. Tito capítulo 2, aqui nós temos falado até esse momento das qualificações da mulher do diácono. No entanto, eu quero expandir um pouco mais isso agora, para pensar com vocês todas as mulheres cristãs, não apenas a esposa do diácono. E vocês vão ver que aquilo que se requer da mulher do diácono é o que se requer de toda mulher cristã. Tito capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: quanto às mulheres idosas. Quando falar aqui mulher idosa, você não pensa que são aquelas senhoras bem velhinhas da igreja. As mulheres idosas aqui, leia-se as mulheres que são casadas, as mulheres que já têm marido, a mulher que já tem filho, em contraste com a solteira que ainda não se casou e não tem marido. Então ele está falando com a mulher casada de modo geral, independente da idade que tenha. Então, quanto às mulheres idosas, veja o que ele diz: semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Sérias em seu proceder é a mesma ideia da palavra respeitável, que a gente acabou de ver, falando a respeito da esposa do diácono. Ser séria no seu proceder é o mesmo que ser respeitável, como nós lemos em Timóteo. Depois ele diz assim, olha,
que não sejam caluniadoras. Qual é a palavra caluniadora aqui? Diabolos, diabólica, que não seja diabólica, que não seja maldizente, como a gente acabou de ler em 1 Timóteo 3, que diz, ele ainda diz, não escravizadas a muito vinho, que elas sejam moderadas, que elas sejam sóbrias, que elas sejam controladas, o que a gente acabou de ler em 1 Timóteo, que elas sejam mestras do bem, isto é, que elas sejam fiéis em tudo, que elas sejam corretas na realização dos seus deveres. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que essas mulheres casadas, elas devem ser exemplos dentro da igreja, devem ser exemplos de conduta, devem ser exemplos de caráter, mas a questão é, por que ou para que elas têm que ser assim? No versículo 4, ele responde, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então Paulo diz, por que a mulher cristã, a mulher casada tem que ser desse jeito? Ele diz, para vocês serem professoras, para vocês ensinarem as mais novas. Então a ideia é que é para jovens da nossa igreja olhar para as mulheres casadas da nossa igreja e dizer, eu quero ser como essa irmã, eu quero ser uma esposa que nem ela, eu quero cuidar da minha família do mesmo jeito que ela cuida, eu quero amar meu marido do mesmo jeito que ela ama, eu quero me dedicar à minha família do mesmo jeito que eu vejo essa irmã se dedicando à família dela. Então, irmãos, onde é que nós estamos querendo chegar com tudo isso? É que todas as mulheres da igreja devem desejar ser como a mulher do diácono, porque as mesmas características que são empregadas lá, para descrever as mulheres que estão ao lado do marido nesse ofício, são as características empregadas para falar da mulher cristã, casada, que serve ao Senhor, que cuida do marido, que tem filhos e que tem tanta coisa com a qual se preocupar. Agora volte por favor para 1 Timóteo capítulo 3, volte por favor para 1 Timóteo capítulo 3, e vamos olhar agora como é que deve ser a casa do diácono. Até agora nós temos falado da esposa dele, agora Paulo voltando para o diácono fala da casa dele. Vocês estão vendo que a leitura natural, está falando do ministério diaconal, falou da pessoa, falou da esposa, agora ele fala da casa. Então no versículo 12 ele diz o seguinte, o diácono seja marido de uma só mulher. Então o diácono deve ter apenas uma esposa, e não é uma esposa de cada vez não, é uma esposa mesmo, só pode ter uma esposa. Então o diácono ele precisa ter uma vida familiar que seja um espelho. Quando ele tem uma vida familiar que é marcada por interrupções, com divórcios, separações e uma vida familiar tumultuada, isso desqualifica para aquela posição. Ele deve ser marido de uma só mulher. O que mais que ele diz? Ele diz, e governe bem seus filhos e a própria casa. Essa palavra governar significa colocar-se à frente. Então a ideia é que quem deve estar à frente da casa do diácono é o próprio diácono. Não são os filhos que estão à frente da casa, não é a esposa que está à frente da casa, ele é quem administra a casa, é ele que estabelece como é que a família funciona. É ele que estabelece o que se assiste, o que se conversa, o que se lê, as palavras que são utilizadas. Irmãos, a casa do diácono não é uma democracia. É ele que administra, é ele que comanda. É claro que ele tem que comandar com amor, com simpatia, com espírito de servo, com aquela disposição de amar, de se doar, mas ele deve governar. Ele não deve ser tirano, ele não deve ser rabugento, ele não deve ser aquele sujeito que vive brigando. Ele precisa ter simpatia. Ele é pai, ele é esposo, mas ele também é governador. Ele dirige a sua casa, ele governa os seus filhos, e os seus filhos devem obedecê-lo. Ele governa a sua família, ele governa a sua casa. E o texto diz
que ele governe bem. A ideia de governar bem é governar com justiça, com virtude, com qualidade, com sabedoria, porque se ele não conseguir fazer isso dentro da sua própria casa, como é que ele vai poder exercer algum tipo de governo dentro da igreja de Cristo? Se ele não consegue sequer educar os seus filhos, como é que ele pode educar um novo convertido para andar no caminho do Senhor? Se ele não consegue viver uma vida comum no lar, com a sua própria esposa, como é que ele vai poder aconselhar as pessoas que estão vivendo conflitos matrimoniais a se acertarem no Senhor, a se perdoar? Então essas são qualidades que são exercidas das pessoas que estão à frente da igreja de Deus. No versículo 13 nós temos a conclusão. A conclusão eu chamei de recompensa do diácono. Qual é a recompensa para quem tem esse caráter, esse comportamento, essa esposa? Ele diz: pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência. Primeira recompensa de um diácono, ele chama de justa preeminência. O que é que significa isso? Alto grau de dignidade e influência. Em outras palavras, eles serão sempre pessoas ouvidas na igreja. Uma tradução aqui seria mais ou menos assim: merecidamente respeitados na comunidade. Serão proeminentes, de modo justo. E como é que essas pessoas alcançaram isso? Como é que essas pessoas alcançaram essa respeitabilidade, o fato de que quando eles se levantam para falar, todo mundo ouve, todo mundo respeita, porque sabe que estão diante de uma pessoa da mais alta dignidade? Como é que esse diácono alcançou isso? Não foi se impondo, não foi gritando, não foi brigando, não foi sendo um sujeito ranzinza, cagueta dos pecados dos irmãos para o pastor, não foi isso. Ele conseguiu tudo isso servindo bem. Ele tem espírito de servo, e por ele ter esse coração que ele está sempre se doando, que ele está sempre buscando o bem dos irmãos, o bem da igreja de Deus, ele está dedicado a ver a igreja de Deus saudável. Por conta desse comportamento, ele é ouvido, ele é proeminente de uma maneira justa. Esse é o primeiro benefício que ele fala no versículo 13, justa proeminência. E o segundo benefício, muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Intrepidez aqui significa coragem. Esse aqui é um outro benefício que Deus dá ao diácono que serve bem. Deus dá a ele coragem, Deus faz dele um crente corajoso, alguém que não tem vergonha, que não tem medo de pronunciar sua fé e de se comportar como um crente diante do povo de Deus e diante da sociedade. Ele é uma pessoa assim, ele quando chega, por exemplo, num restaurante, ele não tem vergonha de dar a mão aos seus familiares e fazer uma oração na frente das outras pessoas. Ele é uma pessoa que não tem vergonha da sua fé, ele sempre vai testemunhar sem medo, sem temor e sem constrangimento. E novamente, o que foi que gerou nele esse tipo de intrepidez? O serviço dele. Ele serve ao Senhor e o Senhor o agracia com essa coragem, com essa intrepidez. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que os bons diáconos, eles são agraciados por Deus. Os bons diáconos, eles recebem bênção do Senhor. Os bons diáconos, eles recebem presentes do Senhor. E o primeiro presente que ele diz aqui é o presente da influência. É aquele presente em que você não precisa se levantar e dizer: vocês têm que me ouvir porque eu sou diácono, porque o próprio serviço e a presença da pessoa já inspira nos irmãos esse tipo de reconhecimento. E o segundo presente é se tornar uma pessoa intrépida, corajosa na vivência da fé cristã. Talvez essa seja a explicação para o fato de que tem muito crente tímido dentro da igreja. Por que será que tem tanta gente tímida? Gente que tem vergonha da sua fé, gente que fica se escondendo de se apresentar como um servo, como uma serva de Deus, de
expor os valores, aquilo que crê, aquilo que pensa. Talvez essa seja a explicação. Você não serve, você não está servindo, porque ele está dizendo que aquelas pessoas que servem, Deus agracia com esse tipo de dom. Ser corajoso no reino de Deus é um dom que Deus dá, e Deus dá esse dom às pessoas que servem. Talvez essa também seja a explicação para o fato de que você não tem nenhum tipo de influência dentro da igreja. Tem gente que quer conquistar a influência da igreja de diversas maneiras. Biblicamente só tem uma: através do serviço. E às vezes a gente escuta esse tipo de queixa, assim: eu estou naquela igreja, mas ali eu passo despercebido, olha, eu não sou notado, ninguém sabe nem que eu existo. E eu sei que às vezes isso pode ser uma culpa de um pecado coletivo, de elitismo e esse tipo de coisa. Eu sei que isso acontece, mas uma explicação bíblica é essa: quando você serve, você ganha influência. Quando você serve, naturalmente o corpo de Cristo reconhece você e lhe dá poder. E eu digo poder aqui num sentido positivo, esse bom poder, o poder para fazer o bem, o poder para agir para edificação. Isso é Deus que dá, e Deus dá através do seu povo, e Deus dá para aquelas pessoas que servem. Irmãs, caminhando aqui para a nossa conclusão, irmãs e irmãos diáconos, e aqueles que desejam esse ofício, irmãs, eu queria falar primeiro com vocês, todas vocês, irmãs, desejem esse tipo de caráter. Tome isso aqui como sendo a sua aspiração, tome essas características como sendo a sua grande paixão. São marcas elevadas. Esse tipo de beleza, esse tipo de caráter é um tipo de vida que o mundo não valoriza mais. Mas tenha certeza que se Deus lá do alto dos céus olhar para você e ver esse tipo de caráter formado no seu coração, Ele vai olhar para você e dizer: eis ali uma bela mulher, eis ali uma mulher linda, uma mulher que tem a imagem de Cristo. Deseje isso. E se você não percebe em você esse tipo de caráter, ore a Deus, se arrependa e clame ao Senhor para que Ele forme isso em você. Porque isso aqui é o dono da igreja que está dizendo. Essas regras aqui não somos nós que criamos, não é a diretoria da igreja que criou, é o dono da igreja. E o dono da igreja, ele tem o direito de dizer como é que os filhos, como é que o povo dele se comporta, como é que o tipo de caráter que o seu povo precisa ter. Ele tem o direito de dizer isso, porque ele é o dono da igreja. Ele te criou e Ele te remiu, e por essas duas razões, Ele tem o direito de olhar para você e dizer como você tem que ser. Então, deseje e busque isso aqui, clame pela plenitude do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode formar em você esse tipo de caráter. Naturalmente não está dentro do seu coração isso aqui, mas o Espírito Santo de Deus forma, o Espírito Santo coloca dentro de você esse desejo. Então você hoje pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter sido desse jeito até hoje, mas eu clamo para que o Senhor forme esse tipo de caráter em mim. E quero, por fim, me dirigir aos irmãos, dizendo a vocês também, meus queridos irmãos, que essas características que são exigidas do diácono, embora tenha certas particularidades, podemos dizer que de modo geral é o que Deus requer de todo homem. Deus requer de nós que nós cuidemos da nossa casa, que nós zelemos pelos nossos filhos, que nós os criemos, que nós os dediquemos, que ensinemos a palavra a eles. Deus requer de nós que nós nos dediquemos a servi-lo na igreja, a crescer espiritualmente, a buscar o bem da igreja de Cristo. Nós devemos querer ter um coração de diácono. O desejo de Deus é que todos exerçam a diaconia. O diaconato são algumas pessoas, mas a diaconia, o servir, é o desejo de Deus para todos os cristãos. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, e vamos nos unir em oração, para que Deus levante do nosso meio pessoas aprovadas, homens e mulheres,
para servir ao Senhor nesse ofício. Coloque isso nas suas orações durante a semana, porque o nosso desejo é que o Senhor efetue isso no nosso meio, para a glória dEle e o nosso bem. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, Te louvamos pela Tua palavra. Nós olhamos, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós e percebemos que estamos tão longe, Senhor. Estamos distantes de ser aquilo que deveríamos ser. Mas nós estamos, Senhor, orando a Ti hoje e clamando por Tua graça e pedindo a Tua misericórdia. Nós queremos ser pessoas aprovadas, Pai. Nós gostaríamos que o Senhor olhasse para nós e o Senhor visse pessoas que de fato Te honram e Te glorificam. Nós pedimos perdão ao Senhor por todas as falhas de caráter que temos, por não estarmos à altura daquilo que o Senhor nos fez. E nós clamamos ao Senhor que Tu nos enchas com o Espírito Santo, que o Teu Santo Espírito forge em nós a face de Cristo, dando-nos esse caráter aprovado, para que a nossa vida seja uma vida distinta diante do Senhor, que nós sejamos intrépidos, corajosos no viver o Evangelho, que nós, Senhor, tenhamos essa boa influência no meio do Teu povo, conquistada através do serviço, da dedicação e do amor. Ajude-nos, Senhor, a nos diaconizar mutuamente, buscando o bem, o crescimento, o favor do Senhor na vida dos nossos irmãos e da Tua igreja. E por fim, Senhor, nós oramos por essa comunidade e pedimos que o Senhor levante pessoas aprovadas, que estão de acordo com a Tua palavra, e cresçam, Senhor, na Tua graça e sirvam nesse ofício tão honroso, promovendo o bem dessa comunidade e a glória do Teu nome. Nós oramos e pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém.